por ar ou é por mar. E aí vem o grande dilema do nosso amigo Hitler, porque o forte do exército nazista é a infantaria. Então, o nosso amigo aí, o Hitler, não sabe como ele vai proceder à invasão da Inglaterra. A princípio, Hitler pensa que os ingleses vão se intimidar, né, com o poder da Alemanha nazista após a conquista da França, e Hitler manda diplomatas até a Inglaterra propor à Inglaterra um acordo de paz, um acordo de não agressão, como havia com a Rússia, com a União Soviética, perdão, mas os nazistas queriam, em troca de aceitar esse acordo de paz, algumas vantagens. Que vantagens eram essas? Principalmente as colônias que a Inglaterra possuía no continente africano. Então, observa, a princípio, o nosso amigo Hitler aí, ele não queria uma guerra imediata contra a Inglaterra. Claro que com o tempo, depois dele mais estruturado, mais organizado, os nazistas, sim, tentariam invadir a Inglaterra. Mais estruturados, os nazistas, sim, partiriam para a dominação global, né? Imagina invadir a Inglaterra, isso é nada para eles. Então, eles acreditaram que, num primeiro estágio, era melhor que a Inglaterra sofresse uma rendição diplomática. Ou seja, é firmado um acordo de paz entre as duas nações, Alemanha nazista e Inglaterra. Claro que a Inglaterra vai ter que dar algumas vantagens aos nazistas nesse acordo de paz, mas por um tempo a Inglaterra vira uma espécie de colaboracionista dos nazistas e ainda entrega vantagens aos mesmos, que são suas colônias na África. Para surpresa de Hitler e dos nazistas em geral, os ingleses não aceitaram. Pelo contrário, né, o Churchill, ele, no seu famoso discurso, ele diz que a Inglaterra nunca se renderá aos nazistas, que vai ser uma batalha travada nas praias, nas montanhas, nas casas, nas cidades inglesas, e mesmo que a Inglaterra caia, essa batalha vai continuar sendo impetrada contra os nazistas por suas colônias nas Américas e na África. Então, o Hitler não só se surpreende, como tem um acesso de raiva, porque como é que essa ilha de pescadores, como ele chamava a Inglaterra, ousa a desafiar o poderio, o império alemão e o poderio e a invencibilidade do exército nazista. Então, agora, os nazistas veem que não há outro jeito. Eles vão ter que invadir a Inglaterra, até porque eles não podem deixar barato, né? Não podem demonstrar que estão vacilando diante do insulto inglês e não aceitar essa rendição negociada da Inglaterra, né, para que não houvesse uma guerra. Então, nós vamos ver que o Hitler se prepara para a invasão da Inglaterra, e essa invasão da Inglaterra vai principiar pelo ar. A Inglaterra possuía, no período, a maior marinha de guerra e marinha mercante do mundo. Logo, não era interessante para os nazistas enfrentarem os ingleses no mar. No mar, os ingleses possuíam uma hegemonia militar, eles tinham a maior quantidade de navios de guerra. No entanto, a vantagem, talvez, fosse enfrentar os ingleses pelo ar. E o plano, para executar esse plano, o Hitler vai usar boa parte dos recursos de sua força aérea, boa parte dos recursos da Luftwaffe. Então, ele vai botar Goering
no controle desse projeto, esse projeto que é a dominação dos ingleses e da Inglaterra, e vai entregar a Goering boa parte da sua Luftwaffe, dos seus aviões, da sua aeronáutica nazista, para que seja possível concluir o projeto de dominação da Inglaterra. Então, para vocês observarem aqui, ficarão à disposição de Goering a Luftwaffe 5, com base na Noruega, a Luftwaffe 2, com base na Holanda, a Luftwaffe 3, que está a oeste do rio Sena, na França. Ou seja, Hitler está colocando à disposição de Goering para ele conseguir dominar a Inglaterra 3.600 aviões. Gravem esse número. Os nazistas tinham 3.600 aviões para realizar o projeto de invasão da Inglaterra. Para se opor a esses 3.600 aviões da Luftwaffe nazista, os ingleses possuíam apenas 871 aviões de combate. Gente, isso aí dá uma margem de quase mais que 4-1, né? Para cada 4 aviões nazistas, havia um avião inglês. Olha que situação, né? A marinha nazista havia informado Goering que a função primeira dos nazistas era destruir a RAF, a Real Força Aérea Inglesa. Essa aí dos 871 aviões. Uma vez destruída a RAF, a segunda missão da Luftwaffe nazista era enfraquecer a marinha inglesa que protegia a região a sudeste da Inglaterra. Então, depois de destruir a RAF, haveriam ataques constantes da Luftwaffe a qualquer navio, não importa se era de guerra ou mercante, que estivesse a sudeste da Inglaterra. Enfraquecida a RAF, enfraquecida a marinha a sudeste da Inglaterra, os nazistas começariam a utilizar paraquedistas que acabariam por descer nas praias a sudeste da Inglaterra. Esses paraquedistas que seriam lançados nessas praias da região sudeste inglesa, eles formariam uma cabeça de ponte. O que é uma cabeça de ponte? É quando o inimigo se aposta de parte do teu território e, a partir desse território do qual ele se apossou, ele inicia o processo de invasão, com desembarque de tropas, com desembarque de armamentos e por aí vai. Então, o plano é bem simples. O poderio da Luftwaffe deve destruir a RAF inglesa, a Real Força Aérea Inglesa. Depois de destruir a RAF, a Luftwaffe vai manter constantes ataques à marinha inglesa que está a sudeste da Inglaterra. Enfraquecida a marinha inglesa a sudeste da Inglaterra, vem a terceira fase, que é o desembarque de paraquedistas nas praias do sudeste inglês. Paraquedistas formam uma cabeça de praia, um lugar seguro para desembarque de mais tropas. E aí, os navios desembarcariam as tropas, a infantaria, a Wehrmacht nazista. Então, nós vimos a importância da Luftwaffe nesse processo de invasão da Inglaterra. A Luftwaffe era fundamental, né, para a invasão da Inglaterra. Por que o plano do Hitler não deu certo, gente? Como, mesmo com 871 aviões contra 3.600, os ingleses mantiveram a sua superioridade no ar? Não é porque os ingleses eram pilotos hábeis, eles eram, mas só a habilidade dos pilotos ingleses
não conseguiria compensar a superioridade em números dos nazistas em relação a aviões. O que garantiu a superioridade da Força Aérea Inglesa no ar foi uma invenção chamada radar. O físico Robert Watt, ele vai inventar o radar. O radar ele emite ondas, essas ondas navegam pelo ar, quando batem em algo sólido, elas retornam com a velocidade de deslocamento do objeto na qual elas bateram, bem como as coordenadas. Então, através do radar, os nossos amigos ingleses sabiam exatamente aonde a aviação nazista ia atacar e quando ia atacar. Dessa forma, para surpresa dos nazistas, sempre que um grupo de aviões nazistas se preparava para um ataque contra alvos ingleses, antes que pudessem fazê-lo, eles eram atacados pelos caças ingleses e eram rechaçados. Os nazistas não conseguiam entender como os ingleses estavam sempre no lugar certo, na hora certa. Então, nós sabemos que os nossos amigos nazistas não sabiam, desconheciam da invenção do radar, que é essa máquina maravilhosa que permite a localização dos navios inimigos. Deu para entender, gente, até aí? Compreenderam até aí? Sim. Pronto. Então, observe o que acontece. Os nazistas começam a impetrar ataques aéreos noturnos. E realmente, um ataque noturno dificulta a visibilidade dos caças ingleses, que teriam que rechaçar as esquadrilhas nazistas à noite. Né? Não adianta ter a localização de um monte de aviões, bombardeiros e caças se deslocando em alta velocidade na escuridão. Tu vai conseguir deter uns e outros não serão detidos. E foi o que aconteceu. Nesse negócio do ataque noturno, os nazistas conseguem bombardear alvos ingleses, conseguem bombardear até o Canal da Mancha. Aí, os ingleses se superam novamente e, utilizando a ciência, eles conseguem reduzir os radares a tal ponto que eles podem ser adaptados aos caças ingleses. Então, cada caça inglesa agora estava equipado com um pequeno radar, que os permitia localizar com certa precisão as esquadrilhas nazistas. E, para surpresa dos nazistas, as esquadrilhas deles, dos alemães nazistas, começam a ser derrubadas integralmente pelos caças ingleses. É como se os caças ingleses ganhassem visão noturna. Na realidade, nós sabemos que essa superioridade inglesa, até mesmo à noite, é resultado do radar, que agora está acoplado aos caças ingleses e permite a localização, né? Permite a localização dos bombardeios, dos caças da Luftwaffe, mesmo no escuro. Né? Mesmo no escuro. Então, os nazistas continuam sem compreender o que está acontecendo. Perdem caças, perdem bombardeios, quase que diariamente para a Real Força Aérea Inglesa. Né? Chegou a hora, então, de reagir, de atacar, né, atacar os ingleses. Hitler não aguenta mais essas perdas de pilotos, de naves, de esquadrilhas, sem explicação, que está acontecendo para a Inglaterra. Então, Hitler exige de Goering uma vitória. Exige de Goering que coloque Londres em ruínas. Né? Bom, os nazistas, então, preparam uma operação que foi conhecida como Dia da Águia. Ela teve início em 15 de agosto.
a Luftwaffe contava com mais de 1.000 bombardeios e 700 caças, né? E ela vai começar a realizar incursões diárias, de manhã, de tarde e de noite, contra alvos ingleses. Mesmo com os ingleses descobrindo a posição das esquadrilhas nazistas, o maior número de aviões nazistas começa a dar vantagem a eles. É impossível para a RAF, né? É impossível para a RAF estar em toda parte segurando bombardeios e caças nazistas toda hora. E essa operação vai ser terrível para os ingleses, né? Muitos aviões da RAF vão ser destruídos em solo, antes mesmo de levantarem voo. E as cidades inglesas vão ser bombardeadas quase que diariamente, né? Hitler agora não ataca mais só alvos militares, ele ataca literalmente a população civil inglesa. Ele quer que se estabeleça na Inglaterra o terror, o medo, né? Hitler, então, satisfeito que alguma coisa finalmente deu certo, e o Dia da Águia deu certo, eles estão conseguindo, pelo menos, bombardear alvos ingleses e estão conseguindo transformar Londres, a capital da Inglaterra, em ruínas, e estão conseguindo destruir, mesmo que lentamente, a RAF. Hitler vai dar uma entrevista na rádio, se eu não me engano era no Natal, isso, ou na véspera de Natal, aonde ele já canta a vitória sobre os ingleses, né? Hitler já canta a vitória sobre os ingleses, acha que a vitória contra a Inglaterra será questão de meses, e os ingleses não vão resistir muito tempo. Para surpresa de Hitler, durante o período que ele está dando a entrevista, né, ele começa a se ouvir, as pessoas que estão ouvindo a entrevista começam a ouvir um barulho de bombas caindo em Berlim. O Churchill, em total ousadia, mesmo com poucos caças, com poucos bombardeios ingleses, ele ordena um bombardeio à capital da Alemanha, Berlim, à noite. E então Hitler está lá cantando marra na rádio, dizendo, olha, a nossa Força Aérea está acabando com os ingleses, eles não conseguem nem mais reagir, a vitória contra a Inglaterra é questão de meses, logo, logo os ingleses estarão destruídos, arrasados pelo nosso poderio invencível, a máquina de guerra nazista é invencível. Enquanto ele fala, começa a ouvir aquele barulho de bomba caindo, né? E caindo em cima da capital alemã, caindo em Berlim. Isso enlouquece Hitler, é um fiasco. A entrevista é interrompida, ele passa vergonha, né? Porque o povo que estava ouvindo o rádio não está entendendo mais nada. Quer dizer que a gente está ganhando a guerra, mas quem está em ruínas agora somos nós, né? E essa entrevista dada por Hitler e seu ministro do exterior, ela é um fiasco, literalmente vira uma comédia, né? Nós poderíamos traçar um paralelo com aquele quando houve a guerra entre Estados Unidos e Iraque, né? Os Estados Unidos avançavam rapidamente sobre o Iraque, só que o Saddam Hussein não queria que o povo soubesse disso. Então ele tinha uma espécie de ministro de comunicações que mentia para o povo iraquiano, dizendo, olha, estamos ganhando a guerra, estamos fazendo os americanos recuar. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Hitler. Enquanto esse ministro das comunicações lá no Iraque dizia que eles estavam ganhando as guerras, dava para se ouvir o barulho da infantaria dos Estados Unidos invadindo a periferia do Iraque e, finalmente, até o ministro da guerra acabou morrendo com um tiro desferido pelas forças norte-americanas. Aqui é a mesma coisa. Enquanto Hitler diz que para o povo alemão não ter preocupação, porque a guerra contra a Inglaterra já está ganha, eles veem as bombas, veem e ouvem as bombas caindo e suas cidades
virando destroços. Então, isso aí, motivo de grande vergonha para Hitler, né? Motivo de grande vergonha mesmo para Hitler, e Hitler agora vai tentar dar o troco, né, aos nossos amigos ingleses, mantendo bombardeios diretos, né, sobre a Inglaterra, só que o Hitler começa a notar que se ele continuar fazendo esses bombardeios diários, ele vai perder boa parte da sua Luftwaffe. Então ele para um pouquinho com os bombardeios diretos, né, e planeja um único grande bombardeio. Com essa ideia errada do Hitler, com essa estratégia errada do Hitler, né, ele dá tempo da RAF se reorganizar, dá tempo da indústria inglesa, que agora está escondida dentro dos subterrâneos da Inglaterra, dentro do metrô, né? Lá embaixo, a indústria inglesa, no subsolo, está fabricando 24 horas caças para municiar a RAF. Então, agora, os nossos amigos nazistas partem para o tudo ou nada novamente e, em outubro de 1840, vão decretar a tal Operação Leão Marinho com um ataque massivo das forças nazistas, da aeronáutica nazista, a Luftwaffe. Então, nessa batalha, o Hitler manda tudo que tem, de novo, para um ataque massivo contra os ingleses, porque acredita que a RAF está debilitada. Afinal, os nazistas já destruíram, na primeira vez do ataque massivo, vários aviões ingleses antes de levantar voo. Para a surpresa dos nazistas, surge uma RAF reformulada, nova, com muitos aviões e muitos caças. E mesmo em situação de inferioridade, a Inglaterra vai vencer esta guerra. Né? A Inglaterra vai impor aos nazistas a perda de milhares de aviões. Né? A perda de milhares de aviões. Os nazistas vão admitir que perderam nessa empreitada, vamos dizer assim, perderam 1.733 aviões. Já os britânicos dizem que abateram 2.698. Em 1941, Hitler nota que não pode mais continuar com esse processo de invasão da Inglaterra pelo ar. Ele vai cessar a batalha aérea, né? Não tem mais batalha aérea. O Hitler perdeu 1/3 da Luftwaffe. E o problema do Hitler não eram os aviões. Aviões ele mandava fazer outros. O problema do Hitler eram os pilotos. Um bom piloto leva anos de preparação. E ele não teria pilotos para pilotar novos aviões, porque muitos deles morreram aí nessa batalha da Inglaterra. Então, Hitler cessa os ataques aéreos sobre a Inglaterra, né? Passa uma vergonha terrível, porque a derrota dos nazistas na Batalha da Inglaterra mostra que Hitler não é um gênio militar, não é um Napoleão reencarnado, como alguns diziam, e mostram que o exército nazista não é realmente invencível. Hitler, para compensar a sua derrota na Batalha da Inglaterra, para manter a moral de grande conquistador, ele conquista a Grécia e a Iugoslávia. Mas isso pouco representa, né? O que o povo quer saber é quando Hitler finalmente vai cumprir a palavra, né? E vai entregar uma Inglaterra dominada. Bom, Hitler desiste dos ataques à Inglaterra. Hitler vai decretar um bloqueio continental contra os ingleses, exatamente como Napoleão fez. O que é um bloqueio continental? De uma maneira bem simplificada, a gente poderia dizer que o bloqueio continental é a proibição de comercialização das nações em relação a uma determinada nação. Então, Hitler, assim como
o nosso amigo Napoleão vai decretar o bloqueio continental e vai impedir que qualquer nação, qualquer uma, comercialize com a Inglaterra. Hitler está procurando a ruína do povo inglês, afinal, eles precisam exportar algumas coisas, e Hitler está prevendo também que ela sempre oferece. Ok? Então, agora, nós vamos ver que Hitler está desistindo dessa guerra aérea, está impondo um bloqueio continental, ninguém mais pode comercializar com os ingleses, nem comprar, nem vender, sob pena de começar a sofrer ataque das forças nazistas. Hitler manda os seus famosos submarinos, né, cercarem a Inglaterra, e esses submarinos têm ordem de afundar qualquer coisa que se aproxime da Inglaterra ou queira sair dela. Aí vocês têm uma representação gráfica da quantidade de bombas que foram lançados ano a ano durante a Batalha da Inglaterra. Gente, os nazistas, eles tinham uma tecnologia de guerra muito avançada. Vocês estão vendo aí na tela o submarino alemão chamado Tipo 21, submarino 21. Ele é uma espécie de precursor do meu Deus. Ele é uma espécie de precursor dos submarinos modernos. Bom, o Hitler escolheu também utilizar submarinos ao invés de navios, porque ele sabia da sua inferioridade numérica, a inferioridade de navios de guerra em relação à Inglaterra. Então, nós vamos ver que o Hitler está numa situação complicada, muito complicada. Ele não conseguiu vencer os ingleses, pelo contrário, ele perdeu a Batalha da Inglaterra e a Luftwaffe ficou seriamente comprometida. Agora, o Hitler perdeu a fama de invencível, perdeu a fama de um exército nazista que jamais perde, e ele precisa restaurar a fama de invencível. Para isso, ele conquista pequenas nações, como eu acabei de falar para vocês, ele conquista a Bélgica, a Grécia, a Holanda, por aí vai. Mas ele não consegue fazer nada contra os ingleses, né? Isso o irrita profundamente. E ele vai ficar mais irritado porque os ingleses vão transformar o radar em sonar, né? Uma leve transformação do radar em sonar, nós vamos ver que os navios da Inglaterra equipados com sonar, o sonar permite localizar submarinos e utilizar contra os mesmos munição contra ataques aéreos, tá? Contra ataques de submarinos. E aí, para surpresa do Hitler, não entende como os ingleses estão fazendo isso, começa a caça aos submarinos nazistas. Se em 1940, Hitler tinha perdido apenas 22 submarinos, agora, em 42, ele já tinha perdido 85 submarinos. Em 43, ele perdeu 287 submarinos. Isso graças ao sonar dos ingleses, que tinha a capacidade de localizar os submarinos, mesmo em grandes profundidades. Hitler, então, está desmoralizado completamente. Tentou vencer os ingleses numa batalha aérea, perdeu. Tentou impor aos ingleses sanções econômicas, ninguém compra, ninguém vende para a Inglaterra, através do bloqueio continental. Cercou a Inglaterra dos seus melhores submarinos, que deveriam afundar tudo que entrasse ou tudo que saísse da Inglaterra. Para sua surpresa, ele viu um a um seus submarinos serem abatidos, sem que ele entenda o que está acontecendo. Agora o Hitler, deveras enraivecido, tentando restaurar, pelo menos, a sua fama de invencível, a fama de ter um exército invencível, ele planeja uma grande conquista.
Que grande conquista é essa? A grande conquista será a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hitler, como sempre, vai desconsiderar qualquer processo de manter aquele acordo de paz que ele tinha com Stalin, que a gente estudou, aquele acordo de não agressão. Hitler vai simplesmente desconsiderar e vai mandar batedores em solo soviético. Esses batedores são a cabeça de ponte para o início de uma invasão nazista. Então, nós vamos ver que Hitler reúne um dos maiores exércitos que a humanidade já viu e ataca em 3 frentes. Ataca primeiro Leningrado, que ele chamava de dominação política. Ele queria muito conquistar a cidade que carrega o nome do líder comunista Lenin, assim como ele queria muito conquistar Stalingrado, que levava o nome do líder comunista Stalin. Então, esses são seus alvos políticos, né? Esse é o grande alvo político. Qual é o alvo ideológico do Hitler? Dominar Moscou. Imagina Hitler invadindo a capital dos comunistas. Imagina como muitos países do Ocidente e do Oriente iriam apoiar. Ok? Além disso, também, ele manda um grupo de soldados, são 3 milhões de soldados, adentrando ao solo soviético. Ele manda um grupo de soldados invadir aquela região do Kiev, tá? Invadir a região do Kiev, que era o alvo econômico. Era ali e por ali que passavam munição, armas, alimentos, vestuário para toda a União Soviética. Então, Hitler reúne o maior exército que a humanidade já viu, praticamente 3 milhões de homens, e parte para conquistas territoriais. E esse tipo de conquista territorial vai custar muito caro para Hitler. Nós vamos ver que a Wehrmacht nazista entra em solo soviético e encontra pouca oposição das forças soviéticas. Stalin, o líder nazista, vai recuar as forças soviéticas para a proteção de Moscou ou para a proteção de cidades circunvizinhas a Moscou. O Hitler, então, ele não encontra obstáculo para a invasão de suas forças e eles marcham rapidamente, dominando 1/3 desses territórios, né? E os nazistas continuam fazendo um passeio dentro da Rússia. Só que, de repente, os nazistas começam a sofrer ataques da guerrilha russa e também começam a enfrentar a política da terra arrasada. O que é a guerrilha russa? A guerrilha russa, as forças militares russas treinavam aldeões ou soldados voluntários para participar dessas guerrilhas. Essas guerrilhas, formadas por camponeses treinados e por soldados voluntários, elas vão imprimir sérias perdas aos nazistas. Sérias perdas, eu não digo em quantidade de homens, sérias perdas à moral dos nazistas. Por quê? Toda noite, a guerrilha vinha e atacava os grupos nazistas que haviam acampado. Então, quando caía a noite, o soldado nazista sabia que em determinado horário, fosse noite ou fosse madrugada, haveria um ataque de guerrilha, que era um ataque, a princípio, ineficaz, porque os guerrilheiros vinham, atacavam rapidamente e iam embora, provocando baixas perdas no poderoso exército nazista, na poderosa Wehrmacht. Só que, na realidade, a guerrilha da União Soviética tinha um efeito psicológico. Quando caía a noite e os soldados nazistas armavam suas barraquinhas, vamos dizer assim, eles não sabiam se acordariam no outro dia, porque uma bala perdida, lançada por um guerrilheiro soviético, poderia acertá-lo e ele poderia morrer ali. Então, quando caía a noite, os soldados nazistas mal conseguiam dormir
com medo de ser atingidos por uma bala aleatória lançada por um dos guerrilheiros nazistas. Então, no outro dia de manhã, os soldados teriam que marchar muitos quilômetros e fazer isso sem ter uma refeição adequada e agora sem ter a quantidade de horas mínima para dormir, tá certo? Aí vocês veem que o objetivo da guerrilha nazista, e vocês vão observar também o objetivo da campanha arrasada realizada pelos russos soviéticos, não era de ganhar a guerra, era de atrasar as forças militares nazistas. E por que eles queriam atrasar os nazistas? Porque os russos, os soviéticos, a União Soviética, tinha certeza que a arma definitiva contra Hitler foi a mesma arma definitiva, seria a mesma arma definitiva que atuou sobre Napoleão, o rigoroso inverno nazista. Então, nós vamos ver que agora os nazistas estão a 300 quilômetros de Moscou, Hitler dá como dada a vitória, só que para assombro de Hitler e assombro dos nazistas em geral, a primavera russa vem mais cedo. Vem quase no final, quase nos meados da primavera, perdão. E o inverno russo é uma coisa terrível. São 41 graus abaixo de zero. Então, imagine tu um soldado usando roupas leves e armamento leve, e de repente, não mais que de repente, tu se vê acometido por um inverno avassalador com temperaturas abaixo de 40 graus. As armas dos nazistas não estão adaptadas para um frio tão intenso. Seus soldados não estão vestindo roupas de frio. E logo, logo, os nossos amigos nazistas começam a morrer por consequência do inverno russo. Então, nós vimos que o objetivo da guerrilha foi de atrasar os nazistas para que os mesmos acabassem encontrando o rigoroso inverno russo e acabassem sucumbindo nesse inverno russo, de 41 graus abaixo de zero. Eu falei para vocês que a outra estratégia dos russos para atrasar as forças militares nazistas também foi a política de terra arrasada. O que é isso? A política da terra arrasada é bem simples. O Stalin, ele deu uma ordem aos camponeses e a qualquer cidade da União Soviética que quando eles vissem as forças nazistas se aproximando, eles queimassem toda a cidade, levassem toda a comida, todo o vestuário que pudessem carregar e envenenassem a água, para que quando os nazistas chegassem ali, não encontrassem absolutamente nada que pudessem aproveitar. Então, nós vamos ver que a política de terra arrasada faz que quando um exército nazista chegue num vilarejo, ele não encontre forte oposição. Aliás, a maior parte das forças nazistas não encontravam nada nesses vilarejos, né? E esses vilarejos, eles vão obrigar as forças nazistas a parar e a esperar a logística com munição, alimentos e roupas para o exército nazista. O Hitler prometeu para os nazistas que lutavam no fronte oriental alimentação que seria lançada de paraquedas. Ele só fez isso 2 ou 3 vezes e deixou os soldados à própria sorte no rigoroso inverno russo. Então, agora, as forças nazistas comunicam Hitler da situação e Hitler dá uma ordem absurda. Ele manda que essas forças fiquem onde estão e mantenham as suas posições. Mesmo dizendo a ele, Hitler, que soldados estão morrendo de frio, isso não o comove. Ele manda as suas forças permanecerem onde estão. Bom, gente, para azar também dos nossos amigos nazistas, o exército russo, que mal era visto, agora aparece,
muito bem armado, muito bem vestido para o frio, muito bem alimentado, e parte para a batalha contra os nossos amigos norte-americanos. Nós vamos ver, então, que lentamente as forças soviéticas vão empurrando as forças nazistas para fora do território soviético. E aí nós temos também uma foto que mostra a situação terrível que se encontrava o exército nazista praticamente congelado no terrível frio soviético, de 41 graus abaixo de zero. Né? Paralelo a isso, ao início da derrota dos nazistas em solo soviético, paralelo ao recuo dos nazistas em solo soviético, do outro lado, vai ter início a Guerra do Pacífico. Os japoneses, eles sempre tiveram planos expansionistas. Eles sempre acreditaram numa teoria que parece a doutrina Monroe, mas uma doutrina Monroe meio ao contrário, uma doutrina Monroe meio estranha que os japoneses criaram. Você sabe que a doutrina Monroe ela foi criada pelos norte-americanos e falava a América para os americanos. Já o processo expansionista japonês, ele falava a Ásia para os japoneses. É como se não houvesse China, Manchúria, como se apenas houvesse a nação japonesa e a ela estava destinado se apossar de toda a Ásia. Outro princípio importante para os japoneses era o controle do Oceano Pacífico, principalmente do comércio marítimo no Oceano Pacífico. E para que isso fosse possível, eles teriam que destruir o seu principal rival no Pacífico, que era a Marinha Americana. Então, nós vamos ver que vai ocorrer o ataque a Pearl Harbor, no Havaí. Os Estados Unidos já desconfiavam das pretensões expansionistas dos japoneses em direção às ilhas do Pacífico, e ele congrega 1/3 da Marinha Americana, um terço da Marinha Americana aí em Pearl Harbor, para que esse 1/3 parta em combate dos nossos amigos americanos, né? E destrua a Marinha Americana. Então, os japoneses vão conquistar lentamente as ilhas do Pacífico, vão transformar elas em bases para o início de um desfecho massivo de ataques de caças japoneses sobre a Marinha Americana que se encontrava em Pearl Harbor. E em 1941, os japoneses, no ataque a Pearl Harbor, vão afundar 1/3 da Marinha norte-americana. Vai ser a maior derrota que a Marinha norte-americana já sofreu. O Hitler está desesperado vendo o avanço dos soviéticos sobre as forças militares nazistas. Está vendo sua elite blindada, a sua elite de infantaria, Wehrmacht, será arrasada pelo frio e pelas forças soviéticas. Então, o Hitler decide, uma estratégia diplomática que ele acredita que vai aliviar o seu lado lá no fronte oriental. Gente, eu vou lembrar vocês que o Hitler, ele sempre considerou errado uma batalha em 2 frontes, porque ele acreditava que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra também, além dos políticos, né, que na cabeça dos nazistas tinham vendido a Alemanha, por isso que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. O Hitler acreditava que uma luta em 2 frontes não era interessante, era perigosa. E agora ele está numa luta em 2 frontes. Né? Bom, o Hitler, então, ele pretende conseguir a ajuda dos japoneses contra os soviéticos. Espero que vocês lembrem, nós estudamos lá no período entre guerras que o Hitler ele criou, junto com a Itália fascista e com o Japão imperialista,
ele criou uma coisa chamada o eixo. O eixo que, a princípio, era um pacto militar, onde japoneses, alemães e italianos se uniriam militarmente para o combate ao comunismo, onde quer que ele surgisse. Hitler imaginou que os japoneses, que eram seus aliados, pelo menos no pacto com o eixo, viriam em seu auxílio contra os soviéticos. Acreditando nisso, Hitler tenta agradar os japoneses e declara guerra aos Estados Unidos. E, para surpresa do Hitler, os japoneses dizem: obrigado, Hitler, pelo apoio, né? Declarando guerra aos Estados Unidos, mas, infelizmente, nós não possuímos forças militares suficientes para lhe auxiliar na campanha contra os soviéticos. Então, olha que desgraça. O Hitler conseguiu mais um inimigo, os Estados Unidos, e não conseguiu o que queria, que era o apoio dos japoneses contra os soviéticos na batalha no fronte oriental. Essa atitude impensada do Hitler foi a gota d'água para que os generais nazistas começassem a desacreditar dos conhecimentos militares do Hitler, ou que a divina providência sempre defendesse o Hitler e apoiasse suas decisões. No fronte oriental, os nazistas continuam sucumbindo aos ataques soviéticos e ao frio soviético. Bom, os Estados Unidos entram na guerra e se unem aos ingleses contra os nazistas. Então, agora nós temos, de um lado, as forças soviéticas escorraçando os nazistas do fronte oriental. De outro lado, surge um fronte ocidental mais agressivo, com a entrada dos Estados Unidos na guerra contra os nazistas. Pessoal, essa foto que está aparecendo, ela ilustra a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Cada vez que os Estados Unidos entrou numa guerra mundial, o Brasil foi junto com os Estados Unidos. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil não envia militares, soldados, mas envia um corpo médico e vários enfermeiros e enfermeiras para auxiliar os aliados na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, vai acontecer um fato interessante. Nós vamos ver esse fato mais a fundo quando nós estudarmos a Era Vargas, o governo de Getúlio Vargas. Mas eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui para vocês. O Brasil, no período em que os Estados Unidos recebe com surpresa a declaração de guerra de Hitler e da Alemanha nazista, o Brasil estava tendo como governante Getúlio Vargas e governava Getúlio Vargas como um ditador no período conhecido como Estado Novo. Getúlio Vargas, ele não era totalmente fascista, mas ele nutria uma simpatia pelo fascismo. Tanto é que ele era um ditador, né, aos moldes fascistas, controlando meios de comunicação, o Estado totalitário acima de tudo, a teoria do mito, Getúlio Vargas nunca errava, né, aquela coisa toda que nós estudamos sobre as características do nazismo. Mas Getúlio Vargas não era um fascista declarado, ele era um admirador. E os Estados Unidos propõem a Getúlio Vargas que o Brasil entre na guerra na campanha da Itália. Getúlio Vargas, a princípio, diz não. Diz não porque não quer que o Brasil entre nessa guerra, que, segundo ele, não é coisa de América do Sul, é coisa de europeu e de norte-americano, e também porque Getúlio Vargas, como eu já falei, nutria simpatia pelos fascistas. Aí os Estados Unidos dão a Getúlio Vargas uma proposta de algo que ele tanto quer. Eles oferecem a Getúlio Vargas as plantas, os engenheiros e o material necessário para que se construa no Brasil a matriz de uma indústria de base,
Indústria de base é aquela indústria que cria elementos necessários para que outras indústrias se desenvolvam. A indústria de base é fundamental para o processo de industrialização de um país. Getúlio Vargas fica mexido com essa proposta. Nossa Senhora, é o sonho dele, é o ponto de partida para a industrialização do Brasil. Mas, mesmo assim, Getúlio Vargas não dá uma resposta positiva aos norte-americanos. Então, começa a acontecer uma coisa muito interessante, que os historiadores classificam como ataque de submarinos alemães à marinha mercante brasileira. Observa que até então nunca se tinha visto um submarino nazista ou um navio nazista próximo do litoral brasileiro. Mas agora, do dia para a noite, navios mercantes brasileiros são afundados de maneira consecutiva por submarinos nazistas. O povo brasileiro vai pedir que Getúlio Vargas tome uma providência. E não existe outra providência a ser tomada senão entrar ao lado dos americanos do norte contra os nazistas, aceitando a indústria de base, né, que os nossos amigos americanos ofereceram a Getúlio Vargas, e entrando ao lado dos nazistas na campanha da Itália. Nós vamos ver isso mais detidamente quando estudarmos a Era Vargas. Mas eu adianto para vocês que o nosso amigo Getúlio mandou milhares de brasileiros sem nenhum treinamento, sem armas e sem uniforme, para a Itália. E lá na Itália, os brasileiros receberão armas e treinamento dos ingleses. É interessante que eles recebem armas e treinamento, armas e vestuário dos norte-americanos, mas o treinamento é dado pelos ingleses. Uma vez treinados em tempo recorde, os brasileiros serão figurativa da campanha da Itália pela libertação da Itália das forças opressoras nazistas. Mas nós vamos ver isso mais detidamente quando entrarmos em Era Vargas, tá ok? A Itália já está sendo libertada pelos norte-americanos, mas principalmente pelas forças expedicionárias brasileiras. Do outro lado, ingleses, americanos e canadenses planejam a retomada do continente europeu, principiando pela França. Isso vai se chamar Dia D, o dia em que as forças aliadas, ingleses, norte-americanos e canadenses, desembarcarão nas praias da Normandia, na França. Por que nas praias da Normandia, na França? Os aliados sabiam que Hitler fazia uso do parque industrial francês para a construção do seu poderio bélico. Para vocês terem uma ideia, a montadora Renault francesa construía boa parte dos tanques Panzer dos alemães nazistas. Então, boa parte dos blindados nazistas estão saindo de fábricas francesas. E isso não pode continuar. Né? Não pode continuar. Então, nós vamos ver que o grande objetivo do dia D, desse desembarque massivo das forças aliadas, compostas por canadenses, compostas por americanos do norte e por ingleses, tem como principal objetivo libertar a França do jugo nazista e tirar dos nazistas os recursos franceses. O dia D, o desembarque das forças aliadas na Normandia, ocorre em toda a extensão do litoral francês, né, da Normandia, e vocês podem observar isso nesse mapa. Desembarque de forças norte-americanas, o Atai e Omaha, o desembarque das forças britânicas Gold e Sword, e o desembarque das forças canadenses a Juno. Os nazistas, eles erraram de novo, né? Eles acreditavam que se houvesse, né, um desembarque de forças aliadas, ocorreria na região de Calais,
que era uma região de mais difícil proteção por parte das forças nazistas. Então, Hitler concentra boa parte de suas forças nessa região. E nessa região da Normandia, Hitler constrói defesas não móveis. Ele constrói a tal muralha do Atlântico, que são essas casamatas, essas fortalezas que possuem canhões de grosso calibre e de longe alcance, que ficavam dentro dessas casamatas blindadas e feitas de concreto armado, que resistiam a ataques aéreos. Dentro dessas casamatas sempre tinham canhões, metralhadoras, e essa muralha do Atlântico foi criada para deter um possível avanço. Relembro vocês que foram criadas, mas os nazistas nunca acreditaram que os aliados viriam pelas praias da Normandia. Acreditavam que viriam pelo Estreito de Calais. Mas, mesmo assim, eles construíram essa muralha do Atlântico, que são essas casamatas fortificadas e equipadas com canhões, metralhadoras móveis, granadeiros, para deter uma possível invasão vinda do litoral. Né? Realmente, as forças aliadas, elas encontraram forte resistência dessas fortalezas do Atlântico e impuseram muitas baixas aos aliados durante o desembarque da Normandia. Tá? Mas o desembarque da Normandia reuniu um grande número de soldados. Para vocês terem uma ideia, 155 mil homens desembarcaram de uma única vez nas praias da Normandia. Era algo que os nazistas nunca acreditaram que aconteceria. Também esses 155 mil homens foram transportados por uma frota de 14.200 barcos, sendo que 600 navios e milhares de aviões começaram a formar uma cabeça de praia. O que é cabeça de praia? Eu já expliquei. As forças inimigas adentram no território e tomam uma determinada região, né? Cabeça de ponte ou cabeça de praia. No caso da Normandia, foi uma cabeça de praia. Eles tomaram as praias da Normandia para que fosse possível o desembarque massivo de blindados, de mais infantaria e por aí vai. Né? Bom, o grande objetivo, eu repito, era expulsar os nazistas da França. Então, boa parte dos aliados marcham em direção à França. Nós estamos vendo o início do colapso das forças nazistas no fronte ocidental. Se Hitler tinha um sonho de criar um Reich de 1000 anos, esse sonho está caindo por terra. De um lado, no fronte oriental, sendo dizimado pelos soviéticos. De outro lado, sendo dizimado pelas forças aliadas, que começam pelo fronte ocidental a reconquista das cidades, a reconquista das nações que estavam sob jugo nazista em continente europeu. Muitos dizem que, na realidade, a Alemanha estava lutando em 3 frentes. Na Itália, contra as forças expedicionárias brasileiras e alguns soldados norte-americanos. Na França, enfrentando os aliados norte-americanos, ingleses e canadenses. E no fronte oriental, enfrentando os soviéticos na Polônia. Nós temos uma foto, do desembarque dos aliados nas praias da Normandia. Aí, já uma foto em que os nossos amigos soldados já desceram, já fizeram a cabeça de praia, ou cabeça de ponte, e aí vocês estão vendo o desembarque de blindados e infantaria, né, dos aliados dentro das praias da Normandia, dentro das praias francesas. É o começo do fim da dominação nazista em continente europeu. Né? Bom, gente,
O Stalin sempre pediu aos aliados que não aceitassem nenhuma trégua em relação aos nazistas, porque o Stalin, ele queria realmente que os nazistas sofressem um ataque em 2 flancos. Voltando ao fronte oriental, Hitler está vendo que não há mais jeito para o Reich, não há mais jeito para a dominação nazista. Mas, mesmo assim, é uma questão de honra para ele não ser derrotado pelos comunistas. Afinal, Hitler se dizia o grande inimigo do comunismo, se bem que isso é uma balela. Ele fez o acordo com o Stalin, lembra? O acordo germano-soviético de não agressão. Então, Hitler vai concentrar no fronte oriental seus maiores esforços. Ele vai oferecer nas nações ainda dominadas pelos nazistas a nacionalidade alemã para aqueles que quiserem lutar ao lado dos nazistas no fronte oriental. E também ele vai usar a genialidade de um engenheiro nazista para construir um novo tipo de tanque, o Panzer T-1000, que era portador de um motor de Fusca e uma blindagem leve, mas que possuía um poderoso canhão capaz de transpassar os T-100 dos soviéticos, ou tanque T dos soviéticos, né? Então, Hitler consegue um exército de 9 milhões de homens e manda esse exército como último esforço para vencer no fronte oriental. Ele acreditava que depois que vencesse no fronte oriental, como o fronte ocidental estava mais lento, ele teria tempo de derrotar os soviéticos no fronte oriental, reagrupar forças e voltar e apoiar suas forças no fronte ocidental. Engraçado que o Hitler está cometendo o mesmo erro que a Alemanha cometeu na Primeira Guerra Mundial, lutando em 2 frontes. Bom, os 9 milhões de homens dos nazistas recrutados em nações que foram dominadas pelos nazistas, diziam que o exército nazista parecia até uma legião estrangeira, o que não se encontrava ali eram germânicos, né? Ele manda esses 9 milhões de homens, mais essa... Só um minutinho, gente. Fechar a janela que começou a chover aqui. Esses 9 milhões de homens, mais milhares de tanques Panzer para a frente oriental. Só que lá na frente oriental tinha o gênio militar de Zhukov, que era um general soviético. E o Zhukov, quando viu as forças nazistas, quando viu a velocidade dos tanques nazistas, ele sabia que não seria aconselhável uma batalha em campo aberto, porque os nazistas estavam em superioridade de homens, de blindados, e os blindados nazistas eram extremamente rápidos e com grande poder de manobra. Já os tanques soviéticos eram poderosos, mas extremamente pesados, com pouco poder de manobra. Então, o nosso amigo Zhukov recua um pouquinho as forças soviéticas até o Estreito de Kursk. Então, ele reduz o campo de batalha, porque é uma área de estreito, uma área estreita. Ele coloca os tanques soviéticos parados um do lado do outro, eles viram, na realidade, uma artilharia. Ao invés de tanques, agora, eles são como se fossem canhões parados, enfileirados, e ele coloca sua infantaria atrás dessa artilharia. Quando as forças nazistas entram no estreito, eles recebem uma saraivada de tiros dos tanques soviéticos, que agora mais parecem canhões parados
do que propriamente tanques de guerra móveis. E as forças soviéticas conseguem destruir os Panzer, né? Conseguem destruir também a infantaria nazista, dando uma derrota fulgurosa aos nazistas na Batalha de Kursk. Depois dessa Batalha de Kursk, né, Hitler desiste do fronte oriental, ele não quer mais investir nessa guerra contra os soviéticos, e, na realidade, depois da Batalha de Kursk, ele sabe que tudo está perdido. Tá? Depois dessa batalha, a guerra vai durar mais alguns meses, os soviéticos avançam rapidamente pelo fronte oriental, os nossos amigos aliados começam, finalmente, a progredir com mais velocidade no fronte ocidental. É como um rolo compressor oprimindo, né? Oprimindo a Alemanha nazista, esmagando suas forças militares já debilitadas. Finalmente, em 1945, os soviéticos chegam aos arredores de Berlim. Gente, havia um acordo entre aliados e soviéticos que eles entrariam juntos em Berlim. E eu vou explicar o porquê desse acordo. Os nazistas, no final da guerra, inventaram uma nova arma, que eram uma espécie de mísseis chamados V, as bombas V. As bombas V eram mísseis intercontinentais, passavam de um continente para o outro, que cobriam grandes distâncias, levando grande quantidade de explosivos. Londres ficou em ruínas por causa desses mísseis, por causa dessas bombas V, V1 e V2, né, que os nazistas inventaram. E também havia o boato que os nazistas estavam inventando a arma definitiva, que seria a bomba nuclear. Então, tanto soviéticos quanto aliados, eles queriam, sim, destruir o mais rápido possível a Alemanha nazista, antes que eles tivessem a oportunidade de desenvolver armas nucleares, antes que eles melhorassem a bomba V, ou colocassem dentro das bombas V ogivas nucleares, mas também eles queriam se apoderar dessa tecnologia. Então, tanto norte-americanos quanto soviéticos sonhavam em invadir Berlim e eliminar Hitler, se possível até prendê-lo, porque era um troféu de guerra. Imagina a nação que capturasse Hitler vivo e depois o executasse, seria, meu Deus, a nação mais visível da Terra. Né? Então, ambos queriam isso, se apoderar da tecnologia armamentista dos nazistas, principalmente das bombas V, e do que já havia de tecnologia criada pelos alemães em relação à bomba nuclear. Então, agora, tanto os soviéticos quanto os norte-americanos retribuem aos nazistas toda a destruição que eles ocasionaram em outras nações, como a França e a Inglaterra. Os soviéticos, eles perderam 20 milhões de pessoas nesse combate contra os nazistas. Se alguma nação teve perda, foram os soviéticos. E muitos historiadores dizem que a verdadeira vitória sobre os nazistas veio pelas mãos soviéticas. Né? Os soviéticos não cumprem o acordo, invadem Berlim. Eles querem chegar o mais rápido possível à última fortaleza onde se esconde Hitler. Eles vão invadir o Reichstag, o parlamento inglês. Vão invadir a fortaleza, a última fortaleza, onde está escondido Hitler e seus principais oficiais. Eles chamam da Toca da Raposa, né? Mas, quando eles chegam lá, eles perdem um dos trunfos que queriam. Eles encontram Hitler e sua amante Eva Braun mortos. Eles cometem suicídio, Hitler e sua amante Eva Braun, e mandam
que depois de mortos os seus corpos sejam cremados, que eles não querem cair na mão dos bárbaros comunistas. Um dia depois, os aliados também invadem Berlim pelo lado ocidental. Com a invasão, tanto pelo lado oriental quanto o lado ocidental, e com a Alemanha em ruínas, porque tudo foi destruído, né? A proteção do que sobrou da Alemanha é entregue ao almirante Dönitz, que nada mais resta fazer senão se render a soviéticos e aliados. E é isso que vai acontecer. Aí vocês observam o que sobrou da Alemanha nazista, só ruínas. O povo alemão vivendo em ruínas. Lembrando que no fim da guerra, os alemães já não possuíam mais soldados e começavam a mandar para a guerra idosos e crianças. A guerra na Europa terminou, mas a guerra no Pacífico continua. A guerra no Pacífico se desenrola. Os Estados Unidos, através de um esforço de guerra, eles conseguem reconstruir a sua marinha. E, para surpresa dos japoneses, que acreditavam ter destruído boa parte da marinha norte-americana, eles começam, os japoneses, a ver a superioridade da marinha americana retornar. Né? Essa superioridade da marinha americana retorna em 1942, na famosa Batalha de Midway. Essa batalha, realizada entre a Marinha Imperial Japonesa e a Marinha Americana, foi considerado pelos americanos um dos principais momentos na Guerra da Ásia. As ilhas de Midway são ilhas pequenas, mas é um importante trunfo militar, porque elas ocupam posição estratégica. Então, se havia alguma chance dos japoneses romperem a linha de suprimento dos aliados, agora não existe mais. Né? Então, nós vamos ver o princípio do fim da marinha japonesa. Esse princípio do fim começa com o afundamento de 4 importantes porta-aviões japoneses. Né? É afundado o Gaka, o Soryu, o Akagi e o Iryu. Essas perdas para a marinha japonesa são terríveis, insubstituíveis. E a indústria japonesa não tem tempo nem matéria-prima para reconstruir seus importantíssimos porta-aviões. A guerra já está perdida para os japoneses. Né? Então, o que acontece lá em Midway é essencial, é fundamental para essa virada na Guerra do Pacífico a favor dos Estados Unidos. Em 1943 e 1944, o Japão só acumula derrotas em diferentes partes da Ásia. No entanto, cada derrota aos japoneses era conquistada pelos norte-americanos a um preço muito alto, porque a resistência japonesa era uma coisa impressionante. Os japoneses tinham a tal de filosofia do samurai, de morrer lutando. Né? Então, os norte-americanos estão ganhando a guerra? Estão, mas as perdas são muito grandes. A situação japonesa é muito delicada. Sempre os japoneses agora estão em inferioridade nas batalhas marítimas e o abastecimento do Japão está seriamente afetado. O Japão era uma ilha de poucos recursos, ele necessitava muito do que vinha de fora, principalmente da China e do sudoeste asiático. E agora não vem mais nada, porque os aliados estão bloqueando essa linha de recebimento dos japoneses. Nós vamos ver que os japoneses também veem os seus submarinos serem afundados e começa a atuação dos submarinos americanos municiados de sonar cedidos pelos ingleses. Mas, mesmo assim, o Japão resiste. O Japão aparenta, pelo menos, a querer manter uma guerra suicida até o último homem. E, segundo os historiadores americanos,
a maneira que o governo americano encontrou para dar um basta nessa guerra foi algo terrível, que são as armas nucleares. Com a tecnologia que os nossos amigos norte-americanos pegaram na Alemanha nazista, quando invadiram Berlim, somada à tecnologia do Projeto Manhattan, eles conseguem criar a primeira bomba nuclear e vão testar essa bomba nuclear em Hiroshima. Gente, essa bomba nuclear que lançaram em Hiroshima, comparada com as bombas nucleares que existem hoje, pareceria um rojão, um estalinho. Mas mesmo assim, essa bomba nuclear, ela tinha o poder, a de Hiroshima, de destruir, desintegrar, cauterizar, carbonizar tudo que houvesse no raio de 100 quilômetros aonde a bomba caiu. Então, se tu tivesse a um raio de 100 quilômetros da onde a bomba caiu, tu nem sentiria muita coisa, tu seria desintegrado, literalmente, carbonizado. Mas a bomba nuclear de Hiroshima trazia mais um segredinho que os japoneses desconheciam. Mesmo quem estava longe da bomba, a mais de 100 quilômetros, começou misteriosamente a morrer por feridas que surgiam em toda a pele, a morrer de câncer, leucemia, a ver o cabelo cair, a ver a pele escorregar dos ossos, como diziam os japoneses. O que os japoneses estavam enfrentando era algo pior que a bomba nuclear em si, eles estavam enfrentando a radiação. A radiação nuclear que foi levada pelo vento e que agora atingia todo o Japão. Pessoal, para vocês terem ideia, a explosão nuclear de Hiroshima, por 5 segundos, ela gerou o mesmo calor da superfície do Sol. Então, é uma coisa devastadora. Quando a gente pensa que essa bomba, hoje, seria um rojão comparado com as bombas que existem, realmente é algo que dá muito medo. Né? Bom, os japoneses vão se render, vão anunciar que querem se render, mas mesmo assim, antes que o Tratado de Paz seja assinado, os norte-americanos vão desfechar um segundo ataque nuclear contra Nagasaki, testando um outro tipo de bomba nuclear mais poderoso. As bombas de Hiroshima e Nagasaki serão de tal maneira arrasadoras que os japoneses que já iam se render, aí se rendem mais rapidamente. Bom, as consequências da Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortos, é criado o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra dos fascistas e nazistas. Se criam as Nações Unidas, que deveriam receber recursos de todas as nações para impedir que uma nova guerra mundial surgisse e para atuar em todo o mundo, impedindo guerras, impedindo fome, impedindo o surgimento de novas ditaduras. Nós vamos ver que a Segunda Guerra Mundial foi muito boa para a economia dos Estados Unidos. Ele se transforma na maior potência capitalista do mundo novamente, mas, dessa vez, não existe mais uma única potência. Emergem das ruínas da Segunda Guerra Mundial duas poderosas potências, de um lado os Estados Unidos capitalista e de outro lado a União Soviética socialista comunista. Agora existem duas potências que lutam pela hegemonia global. E aí nós teremos a principal consequência da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria. Ok, gente? Chegamos ao fim dos nossos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Encerramos essa parte dos nossos estudos. Eu vou deixar lá na plataforma para vocês esse slide, vou deixar também alguns vídeos que vocês poderão utilizar para estudos para a prova, né? A nossa prova se aproxima, aí dia 26, mas antes da prova nós estudaremos também a Guerra Fria. Tá ok? Então, por hoje chega. Muito obrigado pela paciência de vocês.
Espero que Nada, vocês Solução. tenham gostado Nada, e Solução. desejo a todos vocês uma boa tarde e que Deus os abençoe.